Um céu noturno completamente silencioso. E no meio desse silêncio, um objeto vindo de fora do sistema solar passa pelo Sol, sobrevive ao calor extremo e agora exibe uma anticauda gigantesca apontada na direção errada. Isso não era para acontecer. Não depois do periélio, não depois de perder tanta massa e principalmente não com o núcleo ainda intacto. E no dia 19 de dezembro de 2025, esse objeto passará próximo à Terra. Nos últimos dias, astrônomos do mundo inteiro se perguntam a mesma coisa. Como o 3I Atlas ainda está inteiro? E antes que você pense em especulação maluca, aqui está o ponto. Temos imagens confirmadas, feitas em 11 de novembro. Temos uma anticauda pós-periélio, quando o normal seria ver apenas uma cauda tradicional. Temos jatos que antes pareciam impossíveis, agora organizados em padrões geométricos bizarros. O objeto mais estranho já observado na história moderna, superando Oumuamua e Borisov em quase todos os critérios. E enquanto a NASA afirma categoricamente que é apenas um cometa, outras vozes, como a Viloeb, dizem que essas anomalias não podem ser ignoradas. E a China acaba de divulgar imagens próprias, e elas parecem confirmar a estrutura invertida da coma. Mas calma, não é nave, não é tecnologia alienígena. Pelo menos é isso que a NASA tem nos informado. E não precisamos inventar nada para aumentar o mistério. Os fatos por si só já são estranhos o suficiente. Hoje nós vamos analisar tudo o que sabemos até agora. As imagens da Nordic Optical Telescope, a anticauda persistente, o núcleo intacto e a nova anomalia que acaba de entrar para a lista, aumentando para 12 anomalias confirmadas. Se você quer entender por que esse objeto virou um verdadeiro quebra-cabeça científico, então você chegou ao vídeo certo. Mas antes, se você quer acompanhar cada nova imagem, cada anomalia, cada atualização que pode mudar completamente o que pensamos sobre objetos interestelares, então não espere o algoritmo decidir por você. Se inscreve agora, deixa o like, hype esse vídeo, porque isso diz para o YouTube que esse assunto importa. E comenta aí embaixo o que mais te intriga no 3I Atlas. É você que mantém esse conteúdo vivo. É você que faz esse canal crescer. E é você que me ajuda a trazer informação séria, mas sem perder a emoção desse momento histórico. Então, vamos juntos decifrar 3I Atlas, porque o que vem a seguir você não vai querer perder. Nos últimos dias, uma chuva de imagens, finalmente liberadas pela NASA, mudou completamente o tom da discussão em torno do objeto interestelar 3I Atlas. Foram semanas de silêncio, atrasos, especulações, até que agora temos acesso ao pacote completo. HiRISE, MAVEN, Punch, Lucy e o próprio material do Mars Reconnaissance Orbiter, anunciado como a imagem mais esperada do 3I Atlas. Mas quando essas imagens chegaram, o impacto não foi o que a NASA esperava. A foto do HiRISE, vendida como o primeiro olhar de altíssima resolução no dia 2 de outubro, mostrou apenas um brilho difuso, um borrão comprimido, quase irreconhecível, algo que muitos compararam a uma lâmpada em um dia de neblina. Uma única mancha brilhante ocupando um pixel estimado em 20 quilômetros, ocultando totalmente o núcleo. Enquanto isso, a NASA estimou um tamanho máximo entre 400 metros e 3,5 milhas. Um contraste enorme com estimativas independentes que sugerem dimensões muito maiores. E a confusão só aumentou. As imagens da MAVEN, capturadas em ultravioleta, revelaram um coma extremamente brilhante e uma grande extensão de hidrogênio ionizado. Algo esperado quando gases cometários interagem com a radiação solar. Esses dados sugerem que há processos de ionização acontecendo ao redor do 3I Atlas,
embora ainda haja pouca discussão pública sobre o papel dessas interações no comportamento do objeto. Já o Lucy mostrou uma estrutura voltada para o Sol, Sunward, enquanto o Punch registrou uma cauda curta, antes que ela desaparecesse em observações posteriores, algo que tem levantado questionamentos entre alguns observadores. E aí veio o golpe final. Astrônomos amadores, usando telescópios de $5.000 a $30.000, produziram imagens muito mais nítidas, muito mais detalhadas e, o mais importante, consistentes entre si. Alguns observadores apontam que as imagens oficiais da NASA apresentam variações de estrutura, intensidade e orientação que ainda não foram completamente conciliadas com os modelos tradicionais de cometas. E quando tudo parecia suficientemente confuso, veio a imagem de 11 de novembro, registrada pelo Nordic Optical Telescope. O 3I Atlas saiu inteiro do periélio, nenhum fragmento, nenhuma ruptura, mas trouxe consigo a 12ª anomalia. Jatos extremamente colimados que permanecem alinhados por mais de 1 milhão de quilômetros, em múltiplas direções, mesmo com a rotação medida do objeto. Para um cometa natural, isso é absurdo. Nada disso encaixa no comportamento esperado de um corpo gelado e irregular sendo aquecido pelo Sol. Neste vídeo, nós vamos analisar todas as imagens da NASA que confundiram o público. Por que as fotos amadoras parecem muito melhores? O que realmente mostram as imagens do dia 11? E como a 12ª anomalia complica ainda mais o quebra-cabeça do 3I Atlas. Porque, gostemos ou não, a história mudou. E as imagens oficiais contam uma história que ninguém mais está conseguindo ignorar. Quando as tão aguardadas imagens oficiais começaram a ser liberadas, HiRISE, MAVEN, Punch, Lucy e o pacote completo do Mars Reconnaissance Orbiter, o público esperava finalmente ver o 3I Atlas com clareza. No entanto, o que recebemos foi um conjunto de registros tão diferentes entre si que, em vez de resolver dúvidas, acabou criando novas perguntas. A primeira grande peça desse quebra-cabeça foi a foto da HiRISE, capturada em 2 de outubro. Trata-se da câmera planetária mais avançada já enviada a Marte, projetada para observar detalhes minúsculos da superfície marciana. Mas quando apontada para o 3I Atlas, a imagem resultante mostrou apenas uma região compacta e brilhante, um único pixel saturado representando cerca de 20 quilômetros de extensão. Em outras palavras, tudo o que conseguimos ver foi um ponto extremamente luminoso, envolto por um halo difuso, sem qualquer detalhe estrutural do núcleo. Apesar disso, a NASA estimou oficialmente um tamanho máximo entre 400 metros e cerca de 5 quilômetros, números que contrastam com cálculos independentes feitos a partir de luminosidade e comportamento dinâmico. Logo depois, vieram as imagens da sonda MAVEN. Diferente da HiRISE, a MAVEN observa o espaço em ultravioleta e, por isso, seu registro não mostra o formato do objeto, mas sim a distribuição do gás ao redor dele. O que aparece nessas imagens é um coma forte e uma enorme região de emissão de hidrogênio, algo esperado em corpos cometários aquecidos pelo Sol. Esses dados não confirmam conclusões extraordinárias, mas mostram que o ambiente ao redor do 3I Atlas é mais complexo do que muitos imaginavam, com uma interação intensa entre radiação solar, partículas gasosas e o próprio movimento do objeto. Depois vieram as imagens do Punch, que finalmente revelaram uma pequena estrutura semelhante a uma cauda, mas com aparência curta e pouco definida. Já Lucy, observando de muito mais longe, registrou algo que parece uma expansão na direção do Sol. E foi exatamente essa variedade de padrões que chamou a atenção de muitos pesquisadores e do público. Cada instrumento mostrou uma característica diferente,
o que é comum quando sensores observam em frequências distintas, mas ainda assim levantou discussões. Enquanto isso, astrônomos amadores, usando equipamentos de poucos milhares de dólares, começaram a registrar jatos colimados, variando em número e intensidade, e uma cauda mais clara conforme o 3I Atlas se afastava do brilho solar. Essas imagens, apesar de mais simples, apresentavam um padrão mais contínuo ao longo dos dias, criando contraste com a diversidade de registros das sondas espaciais. No fim, o conjunto de dados não aponta para contradições absolutas, mas sim para a complexidade real de observar um objeto interestelar rápido, brilhante e cercado de gás, plasma e poeira em diferentes comprimentos de onda. E é justamente essa complexidade que abre espaço para o próximo ponto do vídeo, as imagens de 11 de novembro e o surgimento da 12ª anomalia. Depois de dias de imagens fragmentadas, registros que mudavam conforme o instrumento e interpretações que variavam de astrônomo para astrônomo, chegou finalmente o material que se tornaria o novo centro da discussão. As imagens de 11 de novembro, capturadas pelo Nordic Optical Telescope nas Ilhas Canárias. Diferente das imagens espaciais, essa observação veio de um telescópio terrestre de alta precisão, operado por profissionais experientes, e trouxe exatamente o tipo de detalhe que faltava para organizar o quebra-cabeça. A primeira surpresa: o 3I Atlas saiu do periélio completamente intacto. Nenhum sinal de ruptura, nenhum fragmento visível, nenhum padrão que sugerisse desintegração. Isso foi especialmente marcante porque diversos cálculos, inclusive usados em modelos cometários, indicavam que, se o 3I Atlas tivesse perdido entre 10% e 15% de sua massa no periélio, como sugeriam as medições de aceleração não gravitacional, então uma nuvem gigantesca de detritos deveria ter sido registrada logo depois. Mas não apareceu nada parecido com isso. O que apareceu foi ainda mais intrigante. A imagem mostra uma anticauda extremamente definida, apontando quase exatamente para o Sol, com um ângulo medido de 106 graus, muito próximo da direção solar projetada de 115 graus. Essa configuração é coerente com o que o Hubble já havia captado em julho, uma estrutura invertida, incomum, mas explicável em alguns cenários cometários específicos. O problema é que, desta vez, há mais elementos na cena. Além da anticauda, existe uma assimetria mais fraca voltada para aproximadamente 295 graus, quase o oposto do Sol. Ou seja, o objeto parece exibir duas estruturas simultâneas, apontando para direções coerentes com os modelos de interação solar, mas com intensidades e geometrias que ainda não se encaixam perfeitamente no comportamento de um cometa comum. E então chegamos ao ponto que despertou mais debates: o alinhamento dos jatos. Vistas de perto, as imagens mostram jatos extremamente finos, colimados, estendendo-se por centenas de milhares de quilômetros. Até aqui, nada além de raro, mas possível. Porém, mesmo após o periélio, quando o objeto deveria estar turbulento, instável e com variações térmicas extremas, esses jatos permanecem alinhados na mesma direção ao longo de mais de 1 milhão de quilômetros. E isso ocorre mesmo com a rotação estimada do objeto. É aqui que nasce a 12ª anomalia. Como uma estrutura gasosa, expelida por um corpo que gira, consegue manter orientação tão precisa por uma distância tão grande? Especialistas apontam que existem possíveis explicações naturais, envolvendo dinâmica de partículas, interação com o vento solar, topografia do núcleo e até diferentes regimes de jatos que entram em fase. Mas nada disso está fechado, e até agora nenhum modelo conseguiu reproduzir esse comportamento com exatidão. O resultado é um objeto que, mesmo com o núcleo intacto e estável,
apresenta padrões de ejeção que surpreendem até os astrônomos mais conservadores. E essas imagens de 11 de novembro, ao contrário das anteriores, não deixam margem para dúvida sobre o que está ali. Uma estrutura real, consistente e registrada por um telescópio terrestre de alto padrão. A essa altura, depois de semanas acumulando dados, pareceria razoável imaginar que as novas imagens ajudariam a esclarecer as dúvidas sobre o 3I Atlas. Mas o efeito foi exatamente o contrário. O registro de 11 de novembro trouxe uma anomalia tão inesperada que obrigou até astrônomos experientes a revisitarem seus modelos. O núcleo estava lá, intacto, único, estável. Nenhum sinal de ruptura, nenhum rastro de fragmentação. Mas ao redor dele, algo ainda mais difícil de ignorar. Jatos extremamente finos e colimados, orientados com uma precisão improvável, alinhados em múltiplas direções e mantendo essa orientação por mais de 1 milhão de quilômetros. E esse é o cerne da 12ª anomalia. Para entendermos por que isso chamou tanta atenção, precisamos olhar para como jatos cometários normalmente se comportam. São irregulares, dispersam rapidamente, mudam de direção conforme a rotação do núcleo e raramente conseguem manter um feixe colimado por longas distâncias. Mesmo em cometas historicamente ativos, como Encke ou Halley, jatos assim permanecem visíveis por algumas dezenas de milhares de quilômetros e ainda assim variam conforme a rotação, criando estruturas curvas, torcidas ou instáveis. Mas no caso do 3I Atlas, o comportamento é o oposto. Os jatos são estreitos, seguem como linhas retas, apontam para direções estáveis e persistem ao longo de distâncias gigantescas. Tudo isso enquanto o objeto gira. Esse é o ponto que mais intriga. Como um corpo rotacionando consegue manter jatos orientados em direções fixas? Modelos tradicionais dizem que isso exigiria uma região ativa fixa, exatamente alinhada com o eixo de rotação, uma liberação extremamente estável de material, ausência de turbulência térmica após o periélio e uma geometria de núcleo quase impossível para um objeto de origem desconhecida. Ou seja, é possível, mas está longe de ser simples. Alguns pesquisadores sugerem que o vento solar pode atuar como um colimador natural, comprimindo o fluxo de partículas e alinhando os jatos. É uma possibilidade debatida, ainda sem consenso, porque normalmente o vento solar tende a desfazer estruturas finas, não reforçá-las. Outros especialistas lembram que estamos lidando com um objeto interestelar, com composição e morfologia que podem ser diferentes de cometas do sistema solar. Isso poderia justificar comportamentos incomuns, sem exigir nada extraordinário. E há ainda interpretações mais ousadas, como a de Avi Loeb, que levantam hipóteses tecnológicas apenas para mostrar que certos padrões de colimação lembram sistemas de propulsão direcionada. Ele não afirma que seja o caso, mas usa como comparação para mostrar que a estabilidade dos jatos exige explicações incomuns. No entanto, a comunidade científica tradicional continua concentrada em hipóteses naturais e ressalta que ainda há dados demais faltando para conclusões definitivas. O ponto é, ninguém está conseguindo explicar completamente a estabilidade dos jatos. Isso se soma a outras anomalias já conhecidas. A trajetória retrógrada alinhada ao plano da eclíptica, a massa incompatível com a frequência esperada de objetos interestelares, o brilho azul incomum, a aceleração não gravitacional, a composição atípica observada pelo Webb, a ausência temporária de cauda logo após o periélio e agora
Jatos que desafiam o comportamento previsto pela física cometária após uma passagem tão próxima do Sol. A pergunta que surge naturalmente é: o que exatamente o 3I Atlas é capaz de fazer? E quanto disso ainda não vimos? Se até aqui as anomalias do 3I Atlas pareciam apenas uma lista crescente de dados incomuns, a 12ª anomalia, jatos colimados e estáveis por mais de 1 milhão de quilômetros, mudou o tom da conversa dentro da comunidade científica. O motivo é simples. Ao contrário de outras características que podem ser atribuídas à geometria, à composição ou a efeitos de perspectiva, a estabilidade de jatos durante a rotação é algo que exige um mecanismo físico robusto e, até agora, ninguém apresentou uma explicação que satisfaça todos os critérios. Os primeiros debates começaram logo após a divulgação das imagens do Nordic Optical Telescope. Diversos cientistas entraram nas redes sociais e fóruns especializados para tentar entender o que estavam vendo. Astrofísicos mais conservadores defenderam a hipótese de que a rotação do 3I Atlas pode ser tão lenta ou tão alinhada ao jato, que o efeito visual seria um jato aparentemente estável. Mas esse argumento não durou muito. O período de rotação estimado, aproximadamente 16 horas, invalida um alinhamento constante por dias. Além disso, o jato não aponta apenas na direção solar. Há ramificações laterais, divergências suaves e feixes múltiplos em ângulos distintos. Isso torna a hipótese geométrica ainda mais improvável. Outros pesquisadores sugeriram que o vento solar poderia estar esticando os jatos ao ponto de colimá-los, como um fluxo de ar que estica fumaça para longe de uma fogueira. É uma ideia interessante, mas tem um problema. Em cometas conhecidos, o vento solar tende a espalhar as partículas, não mantê-las agrupadas. E então entramos na divisão mais clara do debate. Os que acreditam que todas as anomalias podem ser explicadas ajustando modelos cometários, e os que acham que estamos diante de algo cuja física ainda não compreendemos. A imprensa científica tradicional tem preferido a neutralidade total, evitando afirmar qualquer coisa que não esteja confirmada. Já algumas vozes independentes, incluindo o próprio Avi Loeb, insistem que os dados exigem interpretações mais amplas, ainda que totalmente dentro da ciência. Loeb não afirma que o objeto seja artificial, mas ressalta uma verdade desconfortável. O comportamento do 3I Atlas não se encaixa perfeitamente em nenhum modelo cometário conhecido. Nesse ponto, uma curiosidade se tornou parte essencial da discussão. As imagens amadoras mostram consistência temporal e estrutural, enquanto as imagens das sondas da NASA parecem fragmentadas, variáveis e, segundo muitos, insuficientes para compor um quadro completo. De novo, isso não significa que haja algo errado, mas mostra que as perspectivas diferentes produzem resultados muito diferentes. A análise do público também entrou no jogo. Comentários, vídeos e discussões mostram que o interesse popular explodiu justamente porque as imagens levantaram mais perguntas do que respostas. A ausência de uma cauda clara pós-periélio, seguida por um colapso de matéria tão simétrico, e então por jatos estruturados. Tudo isso vem alimentando debates que vão desde hipóteses conservadoras até cenários puramente especulativos. Mas o dado mais importante está no futuro imediato. A aproximação máxima do 3I Atlas com a Terra acontece no dia 19 de dezembro. Isso significa que, nas próximas semanas, o Hubble, o James Webb e instrumentos terrestres de grande porte terão uma oportunidade única de observar, em detalhes, o núcleo, a coma e os jatos. Se houver fragmentação tardia, será detectada. Se houver mudança de orientação dos jatos, será registrada. Se houver qualquer comportamento incompatível com cometas naturais, ficará evidente.
E é nesse ponto que a comunidade científica, pela primeira vez desde o início da saga, está alinhada. Os próximos dados serão decisivos. Ou os modelos cometários serão refinados para acomodar o comportamento do 3I Atlas. Ou estaremos diante de um caso que exigirá novas categorias, novas hipóteses e possivelmente um novo capítulo na ciência planetária. Com todas as anomalias acumuladas, especialmente a 12ª dos jatos colimados que ignoram a rotação, chegamos ao momento mais importante desta investigação. Não é exagero dizer que as próximas semanas decidirão o destino científico do 3I Atlas. Se ele entrará para a história como o cometa mais estranho já observado, ou se será reclassificado como algo que simplesmente não temos nome ainda. E tudo começa com a linha do tempo de observações. Entre agora e o dia 19 de dezembro, quando o objeto fará sua maior aproximação com a Terra, telescópios terrestres de grande porte, como o Subaru, o VLT e o Gemini, terão condições muito melhores de captar detalhes do núcleo e do comportamento dos jatos. Se existe qualquer fragmento oculto, qualquer variação estrutural, qualquer instabilidade que não conseguimos ver até agora, ela vai aparecer. O Hubble também já está programado para novas observações, e ele será crucial por um motivo simples. Suas imagens anteriores, de julho, mostraram claramente a anticauda do 3I Atlas, meses antes do periélio. Agora, comparando aquele padrão inicial com a versão pós-periélio, poderemos ver se a geometria dos jatos faz sentido dentro dos modelos naturais. Ou se precisaremos admitir que há mais forças atuando no objeto do que a física cometária convencional consegue explicar. Mas o ponto mais aguardado é o James Webb. O Webb não apenas vê mais longe, ele vê dentro da coma. Ele pode identificar composição química dos gases, velocidades internas do fluxo, densidade das partículas, temperatura e distribuição do material expelido. Se os jatos forem compostos principalmente de CO2, como sugerem dados anteriores, isso reforça um cenário de sublimação intensa, embora ainda muito acima do esperado. Mas se o Webb detectar velocidades incompatíveis com jatos naturais, ou proporções químicas que simplesmente não aparecem em cometas comuns, então teremos evidências sólidas de que o 3I Atlas está atuando sob algum mecanismo desconhecido. Outro ponto crítico, a integridade do núcleo. Se o 3I Atlas tiver mesmo permanecido inteiro após o periélio, mesmo expelindo massas que, teoricamente, exigiriam área ativa várias vezes maior que seu tamanho conhecido, isso será um dos maiores desafios já apresentados à física cometária. Porque um núcleo tão pequeno não deveria sobreviver às taxas de perda observadas. E, mesmo que sobrevivesse, a rotação deveria torcer e distorcer os jatos, não mantê-los colimados. Por isso, a comparação entre os dados de antes e depois do periélio será essencial. E é justamente isso que torna este período tão crítico. Qualquer pequena diferença estrutural vai contar muito. Enquanto isso, do lado público, cresce a expectativa e a confusão. Milhares de pessoas já perceberam que as imagens amadoras contam uma história mais clara do que algumas imagens oficiais. Isso não significa que haja algo sendo escondido, mas significa que há observações complementares vindo de múltiplas fontes. E quando um objeto tão incomum aparece, essa multiplicidade é exatamente o que a ciência precisa. O mais importante, porém, é manter uma postura equilibrada. O 3I Atlas pode, sim, acabar sendo apenas um cometa incomum, talvez o mais incomum que já vimos. Ou ele pode mostrar comportamentos que exigirão ajustes profundos na forma como entendemos corpos interestelares. De um jeito ou de outro, estamos diante de um fenômeno raro,
histórico e possivelmente único em toda a nossa vida. Se você quer continuar acompanhando cada nova imagem, cada novo dado e cada peça que surgir desse quebra-cabeça gigantesco, se inscreva no canal agora. As próximas semanas vão definir tudo. Se o 3I Atlas é apenas um cometa extremo ou algo que ainda não temos coragem de classificar, deixe seu like, compartilhe este vídeo e comenta aqui embaixo. Qual anomalia te chamou mais atenção até agora? Nos vemos no próximo capítulo dessa história que está se desenrolando diante dos nossos olhos, em tempo real.